Olá! O vídeo de hoje é sobre Paris é uma Festa, do Ernest Hemingway. Bom, esse é um livro biográfico do Hemingway, mas também não. Ele diz aqui no início que esse livro pode ser lido como ficção. Acho que porque ele tem consciência de que a nossa memória nunca é muito certinha, né? A modo como a gente lembra, ela não é exata. Então, tem a nossa memória ela é muito influenciada pelas coisas que a gente sente, pelas coisas que a gente viveu, pelo modo como a gente quer lembrar das pessoas, pelo significado que aqueles acontecimentos têm na nossa vida, né? A gente, de uma certa forma, reescreve os fatos e os liga dando um sentido pra nós. Então, ele sabe que pode ser um pouco ficcional. Mas é um livro, assim, que eu adoro. Foi uma releitura, deve ser a terceira vez que eu leio esse livro. A minha edição super velhinha do Círculo do Livro. E esse livro ele escreveu em 63. Ele já tinha escrito alguns dos seus principais livros, na verdade em 64. Ou a publicação em 64, alguma coisa assim. E ele vai falar do início da carreira dele de escritor. Quando ele vai meio que desistindo de ser jornalista e decide se dedicar integralmente à literatura. E nesse período ele está na França, né? Ele está morando em Paris. É década de 20, então ali vai falar um pouco ali daquela geração que foi conhecida como geração perdida e que é tratada naquele filme do Woody Allen, Meia-Noite em Paris. Esse livro é muito gostoso, porque a relação do Hemingway com Paris é muito bonita, pelo menos aqui nesse momento, né? E eu acho que porque era o Hemingway jovem, cheio de sonhos, né? Ele querendo dar certo como escritor, ele só publicava contos em revista nessa época. E ele vai falar um pouco sobre a sua rotina nesse início de carreira. Ele estava casado com a primeira esposa, tinha um filhinho pequeno e ele morava num lugar super humilde, passou fome, coitado, mas ele conheceu muita gente interessante. Conheceu a Gertrude Stein, conheceu o Scott Fitzgerald, o Ezra Pound, o James Joyce, e ele vai falar da sua relação com essas pessoas que lhe ajudaram, que lhe ensinaram muita coisa. É um Hemingway muito ávido de aprender as coisas, né? Ele fala um pouco assim os podres da Gertrude Stein, do Fitzgerald, mas ele diz como ele tentava extrair dessas amizades o melhor, o que eles tinham para ensiná-lo, né? Então é muito bonitinho, né, esse Hemingway do início da carreira, ávido por aprender, por tirar aprendizado dessas relações e por tirar proveito de Paris também. É muito bonito, ele faz longas caminhadas pela cidade, vai descrevendo seus cafés favoritos, os cafés que ele frequentava, onde ele trabalhava e um pouco da sua rotina de trabalho, que horas ele escrevia, o que ele fazia depois, né? Ele fala um pouco das viagens que ele fazia com a sua esposa, uns períodos assim que eles tiravam meio como que de recesso, né? Então é um livro muito gostoso, um livro muito fácil, um livro muito pequenininho. Ele tem algumas fotos, né? Eu acredito que a edição nova, porque a minha edição é super velha, né? Também tem essas fotos, né? Então aqui tem a foto do casamento dele, da Gertrude Stein. Ele vai falar muito da Shakespeare & Company. Aqui é uma foto dele com a Sylvia Beach. E aqui do outro lado também, né? E como eu comentei aqui com vocês, o livro da Sylvia Beach foi um pouquinho de decepção pra mim, um livro muito chato, mas que eu tinha muita vontade de ler. Mas aqui ele vai falar, né, que como ele era muito duro, muito sem grana, ele pegava livros no sistema de empréstimo da Shakespeare & Company, porque não era só uma livraria, também ela emprestava os livros. E que ele leu, ele se formou muito com esses empréstimos. Então, é muito legal vê-lo falando dos russos, vê-lo falando do Dostoiévski, né? Ele fala uma coisa muito interessante do Dostoiévski, né? Que o Dostoiévski escrevia muito, muito mal, mas que ele conseguia falar das coisas mais reais e viscerais do ser humano, né? É uma coisa muito interessante, que realmente fala-se muito mal do estilo do Dostoiévski, né? Um estilo meio caótico, né? Existe toda essa aula crítica que diz que apesar do Dostoiévski escrever coisas realmente viscerais e muito verdadeiras e muito profundas, ele tinha um estilo de escrita muito estranho. Eu acho que é um livro inspirador para quem trabalha com alguma coisa da área criativa, porque mostra a motivação dele, né? Ele fez muitos sacrifícios, coitado, para focar naquilo, né, que ele achava importante, como as coisas deveriam ser. Ele acreditava muito na própria arte, a despeito das críticas que ele recebia, né? A Gertrude Stein faz um monte de
crítica ao estilo dele, e ele não, porque ele acreditava naquilo ali, que acabou, né, sendo muito bem sucedido, né? Eu acho que, como muitos de vocês sabem, ele ganhou o Pulitzer e o Nobel um ano seguido do outro, né? Foi o Pulitzer em 53 e o Nobel em 54. E assim, eu li muito pouca coisa do Hemingway, né? Na verdade, eu li 2 livros, além desse, O Velho Mar, que é um livro que eu acho maravilhoso, que também é um livro que eu reli muitas vezes. E eu li alguns contos dele em coletâneas. Eu ainda não li contos numa coletânea só dele, só mais em coletâneas de vários autores. Mas é um autor muito conhecido, muito elogiado, né? E é interessante também porque você vê, pra quem é fã do Hemingway, tem o lado do Hemingway amigo, né? Então, tem uma parte muito legal que é das conversas dele com Fitzgerald, porque, gente, Fitzgerald é uma pessoa complicada. Ele era uma pessoa com a vida muito zoada. E ele, num determinado momento, o Fitzgerald, ele tem uma crise. E o Hemingway é muito querido, assim, né, pra lidar com ele, pra falar com ele. E o Hemingway tinha um jeito meio turrão, ele mesmo admite que ele, em alguns momentos, era muito grosso com as pessoas, muito sem paciência, especialmente se atrapalhassem o trabalho dele. Mas ele é muito querido com Fitzgerald, assim. E assim, é bonito ver a admiração que ele tem pelo Fitzgerald, que ele considera um grande escritor, pelo Ezra Pound. E sobre as relações ali dos escritores, né? Ele vai falar umas coisas muito legais, né? O Ezra Pound fazia campanha para os autores que não conseguiam se dedicar plenamente à literatura. Então o Ezra Pound ia coletando doações para poder ajudar o cara. Gente, eles eram muito fofos. Tinha essa rede de ajuda, né? Acho muito bonitinho, né? Ver que por exemplo, a Sylvia Beach, que não cobrava, né, do Hemingway, deixava ele pegar os livros de graça, ajudou muito na formação dele. E o Ezra Pound, que ajudou outros poetas. E as pessoas que lhe foram sendo apresentadas ali nessa rede. Então é muito interessante ver essa rede meio que de cooperação ali entre os escritores, né? Então, para nós que gostamos de literatura, que admiramos esses escritores, é muito interessante. Eu nunca fui a Paris, mas eu fico com muita vontade a esses lugares, né? Os cafés em que ele fala do canal, né? Ele fala das estações, fala de Paris na primavera, né? Então é muito bonitinho. É um livro muito gostoso de ler, é um livro muito querido, é muito bonito, assim, ver a relação do Hemingway com as pessoas e com a cidade, com o seu trabalho, né? E ainda que seja que ele dore a pílula aqui, torne as coisas mais românticas, mas é a memória dele, acho que é o significado que as coisas têm pra ele, né? Então ele tem essa relação bonita com esse passado, com essa juventude, com Paris, com essas pessoas que ele conheceu e com a certeza do que ele queria fazer e como ele levava a sério aquilo ali, o seu trabalho. Tem umas coisas engraçadas aqui que você vê da figura dele, da vida dele, das relações dele. Uma das coisas que mais me surpreendeu é que ele saía, a mulher dele saía, eles deixavam o filho dele, um bebê de berço, sozinho, com o gato tomando conta. O gato, né? Pessoa peculiar. Mas enfim, é desses livrinhos assim que dão um calorzinho no peito, sabe? Indico bastante. Me digam se vocês já leram, o que vocês acharam. Beijos e até a próxima. Tchau. Mas Paris era uma cidade muito antiga. Nós éramos jovens e nada ali era simples, nem mesmo a pobreza. Nem o dinheiro súbito, nem o luar, nem o bem e o mal. Nem a respiração de alguém que, deitado ao nosso lado, dormisse ao luar.